enfraquecida diante de Jalim. Restavam menos de 100 pessoas no salão de justiça. Enfraquecida e Vida Dupla estavam entre elas. Enfraquecida ficou o mais distante possível de Vida Dupla, pois ainda restava um amargo ressentimento contra ele em seu coração. Ele também a evitou. Os 4 guardas reais entraram e convocaram a presença de Enfraquecida. Ela estava nervosa para saber para onde estava indo, mas grata por deixar Vida Dupla para trás. Como os outros, ela foi levada à entrada do grande salão. Foi informada acerca do protocolo e conduzida para dentro. Ao passar pelos cidadãos de Afabel, ela também reconheceu a muitos que haviam ido para lá antes dela. A maioria deles não era tão direta e apaixonada quanto à sua fé como ela havia sido enquanto estava na escola. Enfraquecida, estava impressionada por ver ali várias pessoas que ela havia pensado que certamente estariam ausentes. Enfraquecida aproximou-se do trono e percebeu os tronos menores que o cercavam. Ela reconheceu alguns professores e outros que ela esperava ver como líderes do reino. Entretanto, havia muitos outros sentados nestes tronos que a surpreenderam. Eles eram os cidadãos menos conhecidos de Endel. Havia ali também alguns que haviam sido ricos. Como poderiam os ricos estar em tal lugar de honra? Pensou ela consigo mesma. Antes que sua mente pudesse responder, ela ouviu a voz de Jalim. Preste-me contas acerca de sua mordomia. A grande tela exibiu sua vida. Enfraquecida, ficou satisfeita em rever seu período escolar. Todo o seu trabalho voluntário, o curso extra, o estudo extra e a liderança de turma foram uma boa indicação na sua opinião. Ela estava orgulhosa de sua ousadia e diligência. No entanto, seu humor mudou quando foi demonstrada sua reação à mentira de difamação. Estava claro que ela havia se recusado a deixar aquele ressentimento de lado. O problema do seu coração foram expostos e não eram nada bonitos. Então, o seu relacionamento com Vida Dupla teve início. Ela nunca havia se arrependido de seu envolvimento com ele. Ela havia sempre se sentido uma vítima, colocando toda a culpa em difamação e em Vida Dupla. Isso fez com que, enfraquecida, nunca assumisse a responsabilidade pelas suas escolhas. À medida que sua vida se desenvolveu, ela viu a ira, a amargura e o desejo de vingança se multiplicarem. Embora houvesse conseguido suprimir parte disso, ela nunca havia lidado com a raiz desses sentimentos. Isso se revelava não apenas em seu ressentimento eterno contra a Vida Dupla e difamação, mas também no fato de que ela culpava Jalim por seus infortúnios. Como ele havia permitido que um homem como Vida Dupla ensinasse em sua escola? O ressentimento e a falta de perdão estavam sendo expostos como algo duro e inexorável. Ao término da exibição, estava claro que ela era uma mulher amargurada a quem faltava bondade para com os outros. Entretanto, mesmo com tudo isso revelado diante da grande assembleia, ela estava confiante de que seu compromisso forte no princípio lhe garantiria o favor do rei. Ela temia uma pequena repreensão
mas nunca imaginou o que estava por vir. Jalim voltou-se para o escriba real. O nome de enfraquecida está no livro da vida? O chefe dos escribas respondeu: Não, meu senhor. Jalim pronunciou seu julgamento. Enfraquecida, você é culpada por desviar-se da justiça e por me negar por traição, e deverá ser levada à terra abandonada de Lone para passar o resto de sua vida em tormento de trevas, desespero e solidão profunda. Enfraquecida ficou atônita. O choque que teve foi ainda maior do que o de qualquer um dos outros antes dela. Isso não podia estar acontecendo. Ela estava aprisionada a um sonho mau, não, um pesadelo. E precisa acordar, de algum modo. Talvez ela tivesse entendido mal. Incrédula, ela perguntou: Jalim, você disse que eu vou ser levada à terrível terra de Lone? Sim, enfraquecida. Você ouviu corretamente, disse o rei. Como pode ser isto, senhor Jalim? Eu creio em você. Isso foi demonstrado claramente na exibição da minha vida. Eu tive uma vida boa como base para as minhas convicções. Sei que o meu coração se endureceu e que o amor dentro de mim morreu, mas isso não foi culpa minha. Foi culpa de difamação e de vida dupla. Eles fizeram com que eu esfriasse. Jalim respondeu: Você se esqueceu das minhas advertências através dos seus professores? A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Você não ficou firme até o fim. Enfraquecida continuou: Mas, senhor Jalim, sou uma pessoa justa, porque creio em você. Posso ter perdido o meu testemunho, mas sempre acreditei que quando uma pessoa é salva, ela seria sempre salva e jamais poderia perder sua salvação. Até alguns professores afirmavam isso. De acordo com eles, ninguém poderia me arrebatar de sua mão. Jalim respondeu: Sim, isto é verdade. Ninguém pode arrebatar você da minha mão. Mas eu nunca disse que você não poderia se afastar. Somente você tem este poder, pois você não leu nas Sagradas Escrituras. Portanto, àqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jalim e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo, pois teria sido muito melhor que elas nunca tivessem conhecido o caminho certo de que depois de o conhecerem voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. Se eu afirmei que teria sido melhor que delas nunca terem conhecido o caminho da justiça, porque eles estão pior agora do que antes de serem salvos, como você poderia acreditar que fosse possível perder a salvação? Se ela nunca pudesse ser perdida, então como eles poderiam estar pior do que antes? Porque você deu ouvidos a professores que ensinavam coisas contrárias ao que a minha palavra declarava? Registrei isso cuidadosamente para que todos pudessem conhecer o caminho da justiça. Porque você se permitiu ser enganada? Se você tivesse acreditado no que eu disse, você teria confrontado a amargura em seu coração. Em vez disso, você permitiu que ela crescesse, sem controle, com base no falso consolo de sua segurança incondicional, e agora está enfrentando um julgamento que poderia ter sido evitado. Enfraquecida suplicou: Mas
E quanto a todo o bem que fiz? O senhor Jalim respondeu: mais uma vez, você não leu o que eu declarei claramente através do meu profeta? Se as pessoas justas começarem a se voltar para os caminhos pecaminosos e começarem a agir como os outros pecadores, a elas será permitido viver? Não, é claro que não. Toda a sua bondade anterior será esquecida, e eles morrerão nos seus pecados. Mas vocês dizem: o Senhor não está sendo justo. Ouçam-me. Se sou eu quem estou sendo injusto ou são vocês? Quando as pessoas justas deixam de ser boas e começam a cometer atos pecaminosos, elas morrerão por isso. Sim, elas morrerão por causa de seus pecados. É exatamente como está escrito: a sua bondade e seus atos de justiça são esquecidos, e não lhes serão creditados. Ainda tentando entender, enfraquecida disse: mas, Senhor, o Senhor disse que se eu o confessasse como o meu Salvador, e o meu nome seria escrito no livro da vida. Como é possível que ele não esteja mais lá? Porque o seu escriba não consegue achar o meu nome? Como ele pode ter sido apagado? O senhor Jalim, pacientemente, mas resoluto, respondeu: você não ouviu o que foi dito antes. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqueles que permanecem até o fim, até o juízo, são os que vencem. E eu disse claramente: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Se eu disse que não apagarei o nome dele do livro da vida, significa que ele pode ser apagado. De outro modo, eu teria dito: se você me confessar como Senhor, e o seu nome estará para sempre garantido no livro da vida. Enfraquecida suplicou: como você pode me enviar para Lônia, o lugar para onde os mortos-vivos são enviados? Jalim voltou-se para um dos subgovernantes. Leia os escritos antigos que foram levados ao conhecimento dos cidadãos de Endel. O governante abriu em Provérbios 21:16 e leu: quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Enfraquecida ficou sem fala. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-a de pés e mãos e lançai-a para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando o chefe da guarda se aproximou, ela amaldiçoou Jalim. Enfraquecida, foi dominada pela violência de uma amargura e corrompida por sua natureza duplamente caída. Ver Judas 12. Ela era uma árvore no final do outono, arrancada pela raiz, sem que lhe restasse nenhum fruto de justiça. Ela teve seus pés e mãos atados e foi levada em direção à porta lateral do auditório. Do mesmo modo, foi colocada em uma das prisões. Quando ela deixou o auditório, o chefe da guarda informou à congregação de testemunhas: queridos amigos, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não haverá nada que possamos esperar, senão a terrível expectativa do juízo de Jalim e do fogo vingador que consumirá os seus inimigos.
Pois nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança. Eu retribuirei àqueles que a merecem. Ele também disse: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do jalim vivo.